Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para verem as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 em diante. Aleluia. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltitérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Somente até aqui, podeis vos assentar. Aleluia. Irmãos, aqui nessa passagem, nós temos a história que relata um homem que estava saltitando, dançando, se alegrando, pois estava na presença de Deus, com a arca de Deus. E também, outro personagem que me chamou a atenção nessa história foi Uzá. Procurei pesquisar quem era Uzá. Ele era filho de Abinadab, como a palavra diz, e também sacerdote naquele tempo. Rei Davi ordenou, programou, chamou 30 mil homens para que fossem buscar a arca de Deus, para que se achegasse até a cidade de Davi. A história, irmãos, ela nos relata essa parte, esse começo de muita felicidade, de muita alegria. Mas mais adiante, a palavra de Deus nos conta que o sacerdote Uzá, ele estava indo de trás do carro no qual eles puseram a arca da aliança, e o carro ia balançando. Nesse balanço, o sacerdote Uzá achou que a arca iria cair e foi tentar estender a sua mão sobre a arca. A palavra de Deus nos diz mais embaixo que Deus irou-se contra Uzá e o matou ali naquele mesmo instante. Irmãos, primeiro nós temos um rei Davi, era o menor da casa dele, foi constituído rei de Israel, foi perseguido por Saul por muito tempo, foi pouco antes dele buscar a arca, ele foi constituído rei, literalmente, ele foi adorado pelo povo, foi aceito pelo povo como o único rei de Israel. E enfim, ele põe um plano em seu coração, ele sente em seu coração de buscar a arca. E eu puxei aqui, eu até escrevi aqui, porque as descrições da arca. Como era a arca? A arca da aliança, ela construída por Moisés, confeccionada por Moisés, ela tinha 1,10 m de altura, 70 centímetros de largura, continha 3 objetos sagrados dentro da arca. Qual eram esses objetos? Uma jarra de ouro que continha um maná intacto, de quando o povo andava no deserto. Todo aquele tempo ainda tinha o maná de Deus, a provisão de Deus para o povo, dentro daquela jarra. Também tinha a vara de Arão, que floresceu muito tempo depois que ela foi cortada. A presença de Deus estava ali naquele dia. E também, depois de ter sido cortada, ela floresceu muito tempo depois, e as tábuas dos 10 mandamentos que foram escritas pelo próprio Deus. O próprio
próprio Deus manifestou na terra, escreveu as tábuas dos 10 mandamentos e deixou a lei para aquele povo. E nós também podemos ver aqui que uma lâmina de ouro pesada, que era chamada de propiciatório, era a tampa da arca, e em cima dessa lâmina ficavam 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, olhando para a tampa da arca, que significava a majestade do Senhor. A arca, ela simbolizava a provisão de Deus, significava o maná de Deus. Quando o povo estava caminhando no deserto, Deus, Ele dava provisão todos os dias, maná, sombra, os calçados não se desgastavam, as roupas não se desgastavam. Deus, Ele dava provisão. Faltava água, Deus vinha com a provisão. Faltava comida, Deus vinha com a provisão. A vara, o poder de Deus, nos mostra de quando Deus libertou aquele povo do Egito, sobre a ira do rei do Egito, me fugiu o nome agora, o faraó, né? E as tábuas, que aos preceitos de Deus, presença de Deus, os mandamentos de Deus. Todo homem de Israel que cumprisse o que estava escrito naquelas tábuas, estava no caminho certo, estava no caminho de Deus. Aí, o sumo sacerdote, eles construíram o tabernáculo. O sumo sacerdote, ele podia ir uma vez ao ano. O sumo sacerdote poderia ir uma vez ao ano na presença da arca. E ainda ele tinha que ir com uma corda amarrada no tornozelo, porque se ele tivesse algum pecado, se ele tivesse a vida suja, Deus fulminava ele ali na hora. Agora nós vemos aqui um homem dançando, pulando, e um homem morto. O que nós aprendemos com essa história? É possível ver a importância da arca, depois de tudo que eu disse? Deus, ele habitava no povo através da arca. É possível nós vermos a importância da arca? Max Lucado diz: e a importância da manjedoura onde Jesus nasceu? Será que nós conseguimos enxergar a importância também da manjedoura? Será que nós conseguimos ver a importância de Jesus na nossa vida? E se nós tivéssemos a cruz que Jesus carregou, a cruz que Jesus foi pendurado, qual é o valor que nós daríamos a ela? O quanto nós íamos valorizar essa cruz? Será que nós íamos carregar ela com toda a nossa força, com todo o nosso amor, lembrando do que Cristo fez na cruz do Calvário para nos salvar? Será que nós íamos valorizar essa cruz? Os israelitas, eles deixaram a arca acumular pó por cerca de 30 anos. Os israelitas deixaram a arca acumular pó por cerca de 30 anos. Significou que eles deixaram Deus de lado por cerca de 30 anos. Estavam indo só pelas suas próprias leis. Ontem mesmo o pastor disse que Deus, ele deu as 10 leis, como nós vimos na tábua dos 10 mandamentos, e o povo criou mais 608 leis em cima disso. Leis do homem. Algumas inspiradas por Deus, mas a maioria leis do homem que ele mesmo não podia cumprir. Que foi um dos motivos do que o Israel passou todo esse tempo, foi eles deixarem a arca da aliança acumulando pó. E nós, como nós estamos deixando o nosso coração com Jesus? Estamos deixando acumular pó no canto, colocando as prioridades da vida mundana em primeiro lugar, colocando o dinheiro acima de Jesus, colocando o trabalho acima de Jesus. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, nosso coração, a nossa arca da aliança, onde Deus habita? A palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, então nosso coração é a arca de Deus, Deus habita dentro de nós. Aleluia. E essa tragédia de Uzá, quando Uzá perece perante os homens, Davi, ele se entristece. Ele entra em um luto por um período de uns 3 meses. Um luto e um temor. Pelo fato do quê? De
de não saber chegar perante a Deus. Como nós estamos chegando perante a Deus? O que nós estamos fazendo para Deus? A tragédia de Uzá nos ensina uma lição. Que quando a carroça estava balançando, caindo para lá e para cá, caindo para lá e para cá, Deus, Ele ia dar um jeito daquela arca não cair. Deus, Ele vem com as suas próprias condições. Deus, Ele não precisa da nossa ajuda para Ele agir. Ele só precisa da nossa adoração. Ele só precisa da nossa sinceridade. O que nós estamos fazendo? Tentando trabalhar no lugar de Deus? Tentando agir antes de Deus? A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, lançai toda a vossa ansiedade. Pelo fato da nossa ansiedade, nós tentamos agir antes de Deus para fazer as coisas. Aí as coisas não dão certo, mas fica aquela pergunta, mas que Deus é esse que me ajudou? Nós ficamos questionando Deus aí, por uma coisa que talvez nós mesmos criamos, uma coisa que nós mesmos fizemos. Uzá, ele recebeu uma ordem do rei. Ele recebeu uma ordem do rei. Ele recebeu não. Abinadab recebeu uma ordem do rei e Aiô e seu filho Uzá se dispuseram a carregar a arca. Eles se dispuseram a carregar a arca. Uzá, ele era um sacerdote. Ele sabia as leis. Ele sabia como que tinha que carregar a arca, porque tinha os arcos de ouro em cima da arca, com um bastão que atravessava ela, e iam 3 sacerdotes para um lado, 3 do outro, 3 do outro, 3 do outro para carregar a arca. Eles sabiam disso, e da mesma forma eles foram e colocaram no carro. Será que nós estamos colocando Deus no nosso carro para vir para a igreja, deixando ele lá fora e vindo aqui para dentro? Nós temos que pensar nesse detalhe. A morte de Uzá aconteceu pelo fato dele relaxar diante de Deus. Ele relaxou diante do santo. Isso nos ensina que nós não devemos nos relaxar diante do santo. Que é um exemplo do Novo Testamento, para falar mas isso é do Velho Testamento. Não, o exemplo do Novo Testamento, Atos 5 diz assim: e havia um homem, deixa eu puxar aqui rapidinho. Atos 5 diz assim: mas um certo varão chamado Ananias e sua mulher Safira, eles tinham várias propriedades, eles eram ricos, foram, venderam tudo, diziam que amavam a Deus. Chegaram diante de Pedro, disseram, Ananias primeiro disse: está tudo aqui. Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, olhou para ele e disse: por que tu mentes? Você não está mentindo para mim, mas sim para Deus. E no mesmo instante, caiu morto. E nós, como nós estamos fazendo? Será que nós estamos mentindo para Deus? Trazendo uma falsa adoração aqui para a casa de Deus? Fazendo as coisas, serviços da casa de Deus de qualquer jeito? Hoje Deus veio falando comigo na palavra dele desde cedo sobre a aula do diaconato. Que ser diácono é ser zeloso com as coisas de Deus, trabalhar nas coisas de Deus, fazer as coisas certas diante de Deus, não relaxar com as coisas dele. Se nós começar a relaxar com as coisas de Deus, irmãos, pode ter certeza, nós vamos perecer com isso. Nós vamos perecer. Ah, mas eu nunca vi ninguém morrer. Morre espiritualmente. Porque nós estamos numa batalha espiritual. Porque o mundo já jaz no maligno. Nossa batalha agora é espiritual. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo. E o que nós estamos fazendo? Talvez nós estamos se entristecendo com as coisas que acontecem dentro da igreja, ou o que acontece lá fora. Estamos com medo das coisas que estão acontecendo. Nós, um povo de Deus, um povo que acredita em Jesus, que acredita na vinda de Jesus, nós não deveria ter medo dessa peste que está no mundo. Não deveria ter medo das coisas que estão acontecendo lá fora, porque nós temos uma certeza que Jesus está voltando. Jesus, ele vai vir buscar nós.
Nós vamos morar no céu, vamos entrar no mundo da vitória. Aleluia. Davi, após a morte de Uzá, ele se entristeceu muito. Como eu já disse, ele ficou um luto de período de uns 3 meses. E ordenou que a arca da aliança fosse para a casa de Obed-edom. A palavra de Deus também nos relata que Obed-edom amava a arca do Senhor. E Deus o prosperou muito. Prosperou toda a sua casa. Davi, após período de luto, ficou sabendo da notícia, ordenou que fosse buscar a arca da aliança, mas dessa vez, não de qualquer jeito, não relaxando diante dos santos, não relaxando diante das coisas de Deus. Ele ordenou que fosse buscar a arca da aliança, levou os sacerdotes, foi com todas as providências certas. A Bíblia nos conta que ele dava 6 passos, sacrificava um novilho. Andava mais um pouquinho, sacrificava um novilho. E nesse meio, saltitando, dançando, pulando, adorando, de todo o seu coração. Que é o que nós devemos, quando nós viemos para a casa de Deus, nós temos que adorar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Nós não devemos nos preocupar com o irmão que está do nosso lado. Se ele vai achar que está engraçado o teu jeito de adorar, é porque ele está na carne, não está no espírito, não veio para adorar a Deus, veio para ver a tua vida. Nós temos que vir aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Conforme Davi ia indo para Jerusalém, ele ia adorando ao Senhor. De todas as suas forças, ele ia adorando ao Senhor. Aí eu te pergunto, por que Deus matou o sacerdote Uzá? E o Davi, que foi adorando ao Senhor, lembra a questão seguinte, ele ia adorando ao Senhor, porém, ele estava com uma roupa, um linho fino, praticamente transparente, pulando, saltitando, dançando. Por que o Senhor não se irou com ele, pelo fato dele estar nessas vestes? Talvez o céu poderia até ficar até em silêncio na hora que viu Davi daquele jeito, andando atrás da arca da aliança. Mas não. Por que Deus não se irou com Davi e sim com Uzá? Porque Uzá chegou de qualquer jeito perante a presença de Deus. Chegou a fazer as coisas dele de qualquer jeito. Davi não. Ele foi e tomou as providências corretas. E mesmo da forma que ele estava adorando o Senhor de todo o teu coração. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque ele não se importou com as circunstâncias, com quem estava do lado dele para adorar. Ele adorou o Senhor em espírito e em verdade naquele momento. Aleluia. E Deus, irmãos, Ele ama a todos nós. Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus, Ele nos deu uma prova de amor incomparável, inconfundível, amor que eu acredito que nenhum de nós teria coragem de dar o nosso filho para uma pessoa que está no mundo, para um drogado, para um alcoólatra. Isso nos mostra o amor de Deus. Ele deu seu filho para nos salvar. E como nós temos sido gratos a Deus? Como nós temos visto a Deus? Usar pela sua atitude, ele viu um Deus pequeno dentro daquela arca. Ele não viu o soberano, o Senhor dos Exércitos. Ele viu um Deus pequeno. Achou que Deus tinha que ter ajuda. Achou que Deus precisava de ajuda. Mas não, Deus ele não precisa de ajuda. Deus ele é glorioso. Ele é um Deus forte. O próprio nome já fala, Senhor dos Exércitos. Deus ele não precisa de ajuda. Ele é um Deus pessoal, um Deus que ama, um Deus que cuida, e principalmente um Deus justo. Aleluia! E nós, como estamos levando a nossa vida? Estamos vendo um Deus pequeno, um Deus que cuida de nós, um Deus que não está no controle da situação, ou um Deus que está no controle da situação? Deus diz para Moisés: diga, eu sou o que sou.
Se para você Ele é um Deus pequeno, irmãos, infelizmente, você vai ir daqui para pior. Mas para você Ele é o soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus, Ele só tem o melhor para nós. Se você vir adorar Ele em espírito e em verdade. E Deus, Ele está à procura de pessoas que o adorem em espírito, em verdade. Pessoas que o coloquem em primeiro lugar na sua vida. Deus, Ele está à procura de pessoas que coloquem Ele em primeiro lugar. Que faça a sua obra com amor. Que em tudo que pede para fazer, vou fazer com amor, vou me dedicar 100% na sua obra. Aleluia. Jesus, Ele entregou a vida dele para nos salvar, para a gente fazer as coisas de qualquer jeito. Nós, o povo de Deus, devemos buscar Cristo com mais intensidade, falar mais do teu amor. Como nós temos reagido nisso? Deus, Ele quer mudar a vida aqui. Deus, Ele quer transformar vidas aqui. Nós temos que abrir o coração para Deus e deixar Ele trabalhar em nossas vidas. Jesus, Ele vai trabalhar ainda aqui nessa igreja. Nas minhas orações, Ele tem falado muito comigo. Não desista, não pare. Muitas das vezes eu olhava para minha esposa e falava assim: olha, eu quero parar, eu vou parar. Esses dias atrás eu olhei para ela e falei assim: eu vou parar de dar aula na escola bíblica dominical. Esse é o último trimestre que eu vou dar aula. Passou alguns minutos, nós fomos fazer o devocional. Deus falou assim: não desista, não pare. No mesmo instante, porque eu ainda estou no controle de tudo. Aleluia. Gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé, fazer uma oração. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.